Hoje a gente vai falar da situação atual da Juventus. O Thiago Motta tá prestes a ser demitido do cargo. Tem muitas notícias já falando de alguns nomes possíveis que podem emergir aí pro time da Juventus. E eu sei um nome perfeito para assumir esse trabalho e melhorar ele. E com poucos nomes aqui, a gente montaria um elenco muito mais forte. E o nome que eu tô falando é Xavi Hernandes. Sim, ele, ex-Barcelona. Hoje eu vou te explicar exatamente por que Xavi é perfeito para a Juventus. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, a grande dúvida que você pode ter é por que escolher Xavi como o treinador da Juventus. E depende do ponto de vista que você tem desse treinador. Eu diria que, se você acompanha a rede social, talvez você tenha um ponto de vista um pouco mais negativo do que o que deveria ser. Ele é um treinador bem melhor do que o que a galera fala. Principalmente se você acabar acompanhando torcedores do Barcelona que hoje em dia odeiam ele, inclusive até negam a carreira dele como jogador hoje em dia. Tem uma galera que faz isso. Se você acompanha, não acredita nessa galera, eles só são um pouquinho raivosos, ok? Não faz tanto sentido, não está pautado na realidade. O que Xavi pode trazer para o time da Juventus é futebol moderno. É um futebol que hoje não tem dentro da Itália, né? A gente não tem nenhum treinador com essa pegada de guardiolismo, com um futebol extremamente bem pensado e tudo mais. Então, ele vai trazer um estilo de futebol que pontua muito bem. Então, a chance da Juventus voltar a ganhar título todo ano aumenta muito com um treinador do tipo dele. E também, ele vai trazer ali um mata-mata interessante de certo ponto. Só que, é claro, tenha em mente que todo treinador guardiolista tem dificuldade nessa área. Então talvez Xavi vai ter que se reinventar para poder ganhar alguma coisa realmente grande dentro dos mata-matas. Só que dos treinadores guardiolistas que tem disponível para mim, eu gostei muito do que eu vi dele nessa parte. Então ele é um treinador que vai trazer isso: futebol moderno, jogo de controle, jogo de posse, com a Juventus que parece querer renovar e querer trazer algo novo. Eu acho que pode ser uma junção muito interessante. No caso de Thiago Motta, cara, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre ele. Eu não diria que você deveria ser extremamente condenativo com ele. Sim, eu acho o trabalho dele abaixo, eu acho o trabalho dele ruim até, pros padrões que é a Juventus. A Juventus é um dos maiores times italianos, se não o maior, né? É um time que precisa e clama ali por grandes títulos, né? A Juventus há muito tempo quer ter essa Champions. Não à toa tinha investido em Cristiano Ronaldo no passado e tudo mais. Hoje investiu num treinador pra trazer essa ideia e tudo mais, só que não deu certo, cara. Assim, eu acho que Thiago Motta é um treinador muito jovem ainda, tem uma carreira grande pela frente. Talvez por esse exato motivo ele não estivesse pronto para treinar a Juventus ainda. Tem coisas que ele tem que refinar, que ele tem que melhorar dentro do esquema tático dele pra poder treinar, trazer padrões melhores, né? Por exemplo, um dos problemas que eu mais vi nessa temporada é o quão chato era assistir a Juventus, cara. Assim, era um time que teve jogo ali, inclusive um jogo contra a Roma, que, mano, foi, assim, dureza de ver aquele jogo, cara. Porque ninguém queria atacar. Futebol de Thiago Motta é morno na maior parte do tempo. E isso é muito ruim, porque quando você enfrenta uma retranca, tu não consegue quebrar ela. E aí você fica aquele jogo inteiro rolando bola, sem objetividade nenhuma. Falta objetividade na ideia. Falta ou mais complexidade ou mais objetividade. Não adianta você se defender tão bem e não conseguir marcar os gols de jeito nenhum. Porque você vai basicamente entregar um ponto aí pra um adversário que você não deveria. E foi assim que a Juventus perdeu muitos pontos essa temporada e não pontuou o suficiente pra ganhar. Eu acreditava realmente no trabalho do Thiago Motta, achei que trazendo esses jogadores aí e a evolução dele no trabalho, ele conseguiria realmente encaixar um trabalho e ser campeão, mas não foi o caso, cara, não aconteceu. E talvez seja uma questão de tempo, né? Talvez seja uma questão de refinar com o tempo, e aí ele vai mudar alguns detalhes ali da formação dele, porque a ideia dele é muito boa e ele vai se tornar um treinador melhor, mas não é pra hoje. Então, eu entendo a demissão dele pelo lado da Juventus, que quer se manter como um grande clube. Não quer se manter como um clube oscilando, um clube que vai estar na quarta posição, quinta, perigando de não ir pra Champions. A Juventus tem que estar em toda a Champions. A Juventus tem que estar competindo toda a Copa. A Juventus tem que estar competindo todo o título, porque ela é um dos maiores times italianos. Então é basicamente essa mentalidade que a gente tem aqui nas mãos. E trazendo Xavi, isso vai acontecer. Voltando a falar, treinador guardiolista, essa é a garantia deles, cara. Você olha pro Chelsea, não tá jogando super bem, não tá no melhor momento do mundo e ainda assim tá entre os primeiros da liga e, tipo, não tem o melhor elenco, tá cheio de problema e ainda assim tá entre os primeiros porque esse tipo de treinador pontua muito bem. Então o Xavi, ele vem pra trazer esse detalhe a mais. E, cara, eu gosto muito do jeito que Xavi utiliza o campo, tá ligado? Porque ele não é refém da ideia de Pep Guardiola, ele não é aquela coisa, tipo, eu tenho que fazer igual o que Pep Guardiola faz. Ele tem alguns princípios diferentes ali, algumas coisas que ele valoriza e que Guardiola talvez não valorize tanto, ou valorizou uma época e hoje não valoriza tanto. Xavi tem e que eu particularmente gosto. Então eu acho que com o elenco que tem hoje, o encaixe que tem com Xavi, poderia se formar uma coisa muito interessante aqui. Além daquela parte, né, que eu ainda não falei, que é o treinamento de jovens. Ele foi um cara que dentro do Barcelona, ele ajudou muito o Barcelona a se manter bem, né? Quando você pega ali o elenco que ele assume dentro do Barcelona, eu vou deixar aí na tela, é um elenco, cara, cheio de jogador ruim, cara, cheio de cara que a carreira foi lá pra baixo, teve queda de rendimento, um tá jogando aqui no Brasil, outro tá jogando em tal lugar, ninguém tá com um verdadeiro sucesso, ninguém evoluiu depois daquilo, porque são jogadores que estavam no fim de carreira, o Barcelona tava passando por um momento financeiro difícil, e Xavi
Xavi, durante todo esse período, foi uma solução. Ele arrumava essas soluções, né? Ele ajudou muitos jogadores a se desenvolver melhor. Se Pedri hoje é o jogador que ele é muito por causa de Xavi. Xavi trabalhou muito bem esses meias. Então Xavi ainda pode ter um trabalho muito bom com os meias da Juventus, pode ter um trabalho ali de desenvolver esses jovens da base, que são vários que estão se destacando agora dentro da Juventus, né? O caso, por exemplo, de Savona, o caso de Ambangula e outros jogadores que são interessantes, que podem terminar seu desenvolvimento sob o comando de Xavi. Então, no meu ponto de vista, ele é o treinador hoje que a Juventus deveria mirar. Não tem outro que eu acho que possa ajudar tanto. E com as últimas notícias que a gente vê ali em relação a Xavi, que ele fala que ele quer treinar um clube grande, pode ser exatamente a Juventus, esse time, cara. Com alguns ajustes que eu vou mostrar aqui com o elenco montado, você vai ver que, tipo, dá pra montar um bagulho bem legal aqui com a Juventus de Xavi, cara. Dá pra fazer algo bem interessante aqui. Aproveitar algumas oportunidades de mercado que tem, aproveitar alguns jogadores, vender alguns também que já são peça de muito tempo da casa, mas que talvez não tenha o melhor encaixe do mundo com ele. E aí você forma um elenco muito interessante ali pra ele poder treinar e pra, quem sabe, ganhar alguma coisa muito grande, cara. Eu não duvido das capacidades de Xavi, assim, eu acho ele um grande treinador. No meu ponto de vista, eu gostei muito do trabalho dele, né, dentro do Barcelona, entendendo as proporções. Eu também entendo o movimento do Barcelona tentando trazer um cara mais, uma bagagem maior, que já ganhou títulos grandes, assim, como a Champions. Eu entendo o lado dos dois, mas eu diria que não diminui o Xavi, cara. Ele é realmente um bom treinador. Assim, e quando você compara ele um pouco com o Arteta, você vê que Xavi já conseguiu pelo menos ganhar a La Liga, né? Ganhar o título nacional. E eu sei que tem muita gente que vai dizer que é um título muito mais importante e é aquela coisa do cara achar que a liga dele é muito melhor, a liga que ele acompanha, e eu particularmente não compartilho dessa visão. Acho que toda liga ganhar é difícil. Você não pode desmerecer o trabalho de um treinador porque você acha na sua cabeça que não vale a pena, sabe? Então basicamente isso. Esses são os pontos que eu trago aqui pra vocês, e pra mim Xavi pode ajudar muito a Juventus, cara. E agora que eu já te falei tudo isso, eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, as peças que eu trouxe aqui pra ajudar e modificar essa Juventus, e também tirar as carências que hoje tem dentro do próprio elenco da Juventus, né? Com essas modificações aqui não vou ter nenhuma carência. Enfim, cara, se você estiver gostando desse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like. Se possível, também use a opção de hype aí na aba de comentários, se você estiver no smartphone, que hype o vídeo e faz chegar em mais pessoas. Pra quem quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Eu comento as coisas diariamente lá, falo algumas coisas, então se quiser um feedback mais rápido, meu, tem lá no Twitter. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado. Bom, cara, esse aqui é o elenco montado, essas são as peças que eu escolhi, sim, tem muitos holandeses aqui no meio de campo, vocês vão entender qual a ideia de cada um aqui. Vamos começar pelo gol, né, o goleiro em primeiro lugar. Eu acho que Di Gregório não tem o melhor encaixe do mundo com esse goleiro moderno que Xavi vai pedir, mas ele tem boas qualidades, eu gosto dos passes dele, eu acho que ele pode aprender. Então eu acho que ainda pode ser um goleiro que vai ser bem utilizado. Mas se ele não conseguir, nós temos nosso querido aí goleiro Mads Hermansen. Pra quem não sabe, ele jogou lá com o atual treinador do Chelsea, que também é guardiolista, e ele é extremamente acionado, e hoje ele ainda é muito acionado, tem uma qualidade de passe incrível, e pode ser um goleirão aí, também defende muito bem, ok? Pode ser um goleiro que não se destaca tanto, até porque o time dele tá indo pra zona de rebaixamento, mas pra quem acompanha a Premier League sabe que ele é um bom goleiro, sim. Pode ser até o goleiro titular aí futuramente. Quem sabe, né? É uma adição que eu faria, não é tão cara, né? Até porque o time do Leicester vai cair, então eles vão acabar vendendo esse goleiro provavelmente aí por um preço bom. Christensen do Barcelona, cara. Sim, Christensen, eu acho que talvez ele acabe saindo, não sei se ele vai querer ficar no banco de reserva infinitamente, sendo a última opção deles. Se lesionou no momento ruim, não foi treinado pelo treinador atual, então eu acho que ele perdeu muito espaço com isso aí. E agora ele tá voltando, é um zagueiro que eu não preciso nem falar, cara. Quem conhece Christensen sabe que ele é muito bom. No período do Xavi, ele era o melhor zagueiro no meu ponto de vista. Ele fazia tudo que Xavi pedia. Inclusive foi adaptado como volante, né? Então eu trouxe ele pra cá. Temos Ampadu aqui, e vem exatamente pra ser o coringa aqui do elenco, né? Um jogador que pode jogar em qualquer canto e principalmente como volante, né? Como o camisa 5 que vocês veem aqui. Então o Ampadu vem pra esse papel aí. Já falei muito bem de Ampadu aqui no canal, pra quem não conhece minhas visões sobre ele. E ele vai ser esse zagueiro moderno, de passe e tudo mais. Ele tem boa qualidade de passe, então eu acho que é uma adição interessante pra se fazer. Nós temos na esquerda aqui Bremer e Oliver Boscagli. E agora vocês já começaram a entender, né? Eu trazendo Oliver Boscagli aqui, o que eu tô buscando? Sim, tô buscando o melhor passador possível. E Boscagli, ele obviamente não tem o poder defensivo de Bremer, mas criativo eu acho que ele tem. Um jogador inteligente, cara. Um jogador que marca inteligente. Então, quem sabe ele pode até tirar a titularidade de Bremer, cara. Eu não tô brincando, o Boscagli assusta às vezes. Ele é um dos melhores zagueiros na questão do passe que eu já vi, assim, bizarro. Ele desbloqueia qualquer linha de marcação com um passe. Então, é um cara que eu trouxe pra cá já pensando bastante nisso, né? Na construção do jogo. Nós temos na esquerda aqui Cambiasso e Renato Veiga. Ambos jogam diversas posições. Ele pode ser lateral invertido, pode ser lateral de sobreposição, ele pode cumprir várias funções de lateral, os dois. Renato Veiga provavelmente deve sair barato do Chelsea, né? O Chelsea tá tentando vender jogadores e tudo mais pra arrecadar dinheiro. Renato Veiga é um interesse aí de longo prazo da Juventus. Acho que deve ser concluída a contratação dele muito em breve. Na direita eu trouxe Stanisic do Bayern de Munique, que é pra mim um lateral
muito bom, que joga muito pouco. Eu acho que aqui ele pode ser titular, pode se destacar e pode jogar mais minutos dentro de uma temporada. Na reserva dele tem o tal do Alberto, que chegou tem pouquíssimo tempo na Juventus e que é um lateral interessante. Acho que seria um treino ali pra ser feito na mão de chave pra poder ser adaptado ali pra um futebol mais moderno, mas eu acho que ele tem um encaixe legal até. Como camisa 5, né, o cabeça de área, nós temos Mats Wiefer e Locatelli. Só pra deixar claro, Locatelli não é pior que Wiefer, nem Wiefer é pior que Locatelli. Isso aqui é uma disputa. Eu botei Wiefer pra ficar bonitinho mesmo aqui na imagem, mas de resto, ambos pra mim são volantes equilibrados entre eles. Wiefer tem suas vantagens, o Locatelli tem outras. Eu gosto muito de Locatelli, pra quem acompanha o canal já deve ter notado, né, eu acho ele um dos melhores volantes que tem. Ele é tipo, lembra um pouquinho um Jorginho, só que entrega menos criatividade pra entregar um poder defensivo muito bom. Posicionamento muito correto, assim, é um volante que eu gosto muito. Então o Locatelli vai disputar a posição com o Wiefer. Essa peça, assim, é cara, né? As outras que eu acabei de falar são todas em conta. Vendendo alguns jogadores, por exemplo, como o Gatti, que pra mim tem um encaixe muito fraco, eu acho que eles já conseguiram arrumar uma grana legal. Mas eu acho que Wiefer é essencial, cara. Assim, o Brighton, ele não é o volante principal, mas é um volante que mantém as estatísticas da Eredivisie dentro da Premier League. Vou deixar na tela, inclusive. Então, você vê que os rendimentos, eles continuam parecidos e é um cara que pra mim tem um encaixe muito bom nessa posição de camisa 5, jogo de contrapressão. É um cara que se aproxima um pouquinho do que Busquets fazia, né? Da função, pelo menos. Não do desempenho. E isso é interessante, ok? Locatelli e Wiefer vão cumprir um papel muito legal. Inclusive, a grande dor de cabeça de Xavi durante um tempo ali no Barcelona é que ele não tinha camisa 5 desse estilo aqui, desse cabeça de área mais forte e tudo mais que ele precisa. Então, basicamente é isso. Seguindo mais pra frente aqui do campo, nós temos na esquerda Joey Virma e Douglas Luiz como uma espécie de meia cerebral. E na direita nós temos Koopmeiners e Enzo Lifai também cumprindo esse mesmo papel. Koopmeiners e Enzo Lifai vão se juntar à linha de ataque e Virman também. E aqui mora o X da questão, né? A maioria de vocês que conhecem esses jogadores já entendeu a monstruosidade que eu montei aqui. Porque Koopmeiners e Virman são muito bons dando chute de fora da área e criando jogadas de perigo aleatórias em campo. Então, são jogadores que com um passo pode definir o jogo, que com uma movimentação pode definir o jogo e com um chute, cara, pode definir o jogo com um golaço de fora da área. Ambos chutam muito bem de fora da área, cara. E isso aqui traz um perigo que nem o Barcelona tinha. Nem o Barcelona tinha essa galera pra fazer esse tipo de jogo aqui. É claro que você perde ofensivamente por não ter uma espécie de Pedri, né? Pedri conseguia equilibrar melhor, como um Odegaard também consegue. Mas, cara, tem uns jogadores aqui maravilhosos. Enzo Lifai é um jogador que tá emprestado pela Roma. É um jogador que não tem o melhor encaixe do mundo com o atual elenco da Roma, mas com esse elenco tem um encaixe muito bom. Eu acho que é uma adição muito boa de se fazer aqui, pra ter essa pegada mais ofensiva, inclusive lembrando um pouco mais um Pedri. Mas são jogadores extremamente criativos, como você pode ver aqui, cara. E sim, isso aqui é muito perigoso. Aqui na ponta esquerda nós temos Coman e Yildiz. Vocês vão entender porque eu trouxe Coman. Na direita nós temos Francisco Conceição e Edon Zigrova. Centralização aqui do campo nós temos Kolo Muani e Hugo Ekitike. Vamos explicar cada um desses aqui. Em primeiro lugar, Coman. Por que eu trouxe Coman? A Juventus se livrou de Chiesa, né? Chiesa saiu. Ela não tem nenhum veterano que joga dos dois lados. E considerando que os jogadores jogam mais de um lado só do campo, é bom você ter esse veterano que ele joga dos dois lados e que ele é o jogador experiente do time. Todo elenco eu monto já pensando nisso aqui, cara. Então eu diria que é bom que a Juventus vá atrás de Coman. Com a saída de Vlahovic, que ele estaria vendido nesse cenário aqui, eu diria que a adição dele seria muito, muito boa mesmo, ok? Ele poderia ajudar bastante aqui esse elenco a rodar, porque ele pode jogar de qualquer lado do campo e ele é experiente, então ele não tem muita queda de rendimento jogando de qualquer lado e é um jogador muito bom. Pra quem conhece Coman sabe da qualidade dele. No Bayern de Munique ele tá um pouco sem espaço, eu acho que é uma boa ir atrás dele, cara. Apesar dele ser um jogador importante pra eles, o Bayern de Munique precisa liberar um pouco de folha salarial pra fazer outros movimentos futuros, eu já imagino isso. Então é uma venda que é bastante possível e com a Juventus liberando mais folha, eles podem pagar o salário alto de Coman e manter ele. Provavelmente deve ter alguma redução, porque Coman perdeu muito valor de mercado nos últimos tempos, então ainda assim ele teria um grande salário, mas nada absurdo como o que ele é pago hoje. Enfim, essa é a ideia, cara. Do outro lado eu trouxe Edon Zigrova pra dar uma adição de um ponta criativo que substitua Francisco quando ele não tiver. Acho que Francisco Conceição tá jogando muito, tem que comprar imediatamente um dos melhores da Juventus atual. Kolo Muani atualmente tá emprestado, eu compraria ele, também vai sofrer redução de salário e é um jogador que eu manteria como veterano ali da camisa 9, que todo time precisa ter. Na reserva dele, um jovem talento, Hugo Ekitike, vindo do Frankfurt, não é um dos mais caros do mundo, não é super caro, é uma adição assim que vai sim ser salgada, mas nada absurdo e tem um futuro grande pela frente, pode até bater Kolo Muani no futuro. Eu acho que Ekitike é um jogadoraço, inclusive vou botar aí a estatística dele na tela pra vocês entenderem, jogador que produz muito, é uma espécie de 9 mais criativo, que vai trabalhar pro time, fazer coisas ali criativas pra quem tá do lado dele, semelhante a Lewandowski, que tava dropando pra criar pros lados. Basicamente essa é a ideia. Enfim, cara, e tem uns jogadores extras aqui que eu não falei, né? No meio de campo, o Kefren Thuram não venderia, ele seria uma peça extra pro meio de campo, até porque tem uma temporada inteira, você precisa rodar elenco, tem lesão e tudo mais, então você precisa ter essa peça extra, pode entrar em qualquer lado aqui, qualquer um, pode jogar até de 5 se precisar,
Kefren Turan quebra um galho ali, sabe fazer a função. Também tem na parte de trás do campo o tal do Savona, que eu manteria no elenco, é um jogador jovem, talento aí pra se desenvolver. Quem sabe emprestar por um tempo ali, pra ele ganhar mais experiência. É um que talvez sendo desenvolvido por Xavi ajude bastante, né? No ataque, eu manteria Mbangula. Mbangula eu não venderia de jeito nenhum, ele é uma peça extra aqui. Pra mim, Mbangula, cara, tem talento pra caramba, gosto muito do futebol dele, é um jogador decisivo em alguns momentos difíceis. Então eu acho que é outro que eu manteria ali no elenco como peça extra, lembrando que o calendário tá cada vez maior, então a Juventus precisa de jogadores extras aqui. Bom, acho que tá explicado esses detalhes aqui, o resto estaria vendido pra até pagar esse elenco, porque não é barato montar isso aqui tudo. Tem que contratar alguns jogadores aqui que tem um preço salgado. Uma coisa que eu posso falar é que Douglas Luiz volta a jogar um bom futebol pelo comando de Xavi, ok? É um estilo de jogo que vai muito na casa do que ele gosta de fazer, então eu acho que ele volta a jogar bem com Xavi no comando. Enfim, agora, o que a gente tem aqui de esquema tático? Como é que funciona? A galera já sabe como é o 4-3-3 de Guardiola, né? A linha alta, a linha ela sobe, e enquanto ela sobe, os jogadores eles batem meio que uma função dupla. Então esses dois CMs aqui, eles viram AM, né, na fase do ataque. Então eles se juntam aqui, jogam por dentro, e é basicamente isso, cara. E no jogo de Xavi é um pouquinho diferente, né? Ele dá uma prioridade legalzinha pros pontas. Ele nem dava antes, mas ele mudou isso no Barcelona. E basicamente o 9 ele joga, às vezes, criando pro ponta, né? Então o Colomani pode dropar, fazer um passe e deixar Coman na cara do gol, Francisco na cara do gol. Basicamente é assim que funciona. Lembrando que à medida que a linha sobe, o lateral mesmo ele sendo defensivo, ele se torna meio que uma espécie de jogador ofensivo. Até por isso escolhi figuras como o Stanisic, né? Que tem uma pegada assim interessante pra fazer um gol ali difícil e tudo mais. Basicamente é isso, cara. A linha vai subindo e a única coisa que se mantém é esse zagueiro e esse camisa 5 que vai distribuindo bola ali. É um jogo que, quando a linha vai subindo, vai parecendo que o jogador tá jogando na ala, por exemplo, como o Stanisic tá aqui, mas na verdade a linha só subiu. Enfim, essa explicação bem básica do sistema dele, bem simplificada, bem idiota, inclusive. É só pra mostrar do que normalmente poderia acabar acontecendo com o jogador. Só uma exemplificação. Enfim, cara, se gostou desse vídeo, está chegando no final, não esqueça do que eu falei mais cedo, né? Like, hype e outras opções aí que você tem que ajudam o canal a continuar. Fica à vontade também, se você quiser fazer um comentário aí, comentar coisas que você acha. Se você for torcedor da Juventus, quero o comentário de vocês aqui de opiniões que você tem, falar de alguns jogadores interessantes, até da própria base aí, podem adicionar aí na aba de comentários. Agradeço a todos que me escutaram até aqui. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, tchau!